bate-papo de hoje, vou conversar com o professor de estética, Rogério Rossetto. Olá, tudo bem, Rogério? Olá, boa tarde, Marcos, tudo bem? Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Rogério, o que significa estética? Então, estética é a ciência que cuida do bem-estar e da beleza. A etimologia da palavra estética quer dizer cuidar da beleza e bem-estar. Ah, que bacana. Então, é uma palavra grega ou é impressão minha? Ela tem origem grega. Podemos até pensar que a Grécia ela já tinha essa profundidade até na questão estética. Com certeza. E como a sociedade encara a estética hoje? Como saúde ou apenas como beleza? Olha, Torquato, eu acredito que as duas coisas têm uma interface, porque a saúde e a beleza, elas estão juntas. Se você tem saúde, você tem beleza. Não necessariamente você tem a beleza e a saúde, né? Mas normalmente as pessoas procuram mesmo, o culto é pelo belo, né? Pelo que é bonito. Então as pessoas se preocupam ainda mais com a beleza do que com a saúde. É verdade, infelizmente, né? O ideal, fato. como você mesmo disse, que quando as coisas caminham juntos. O que devemos fazer para manter uma pele saudável? Bom, manter a pele saudável parte de vários princípios. Primeiro, uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteínas, porque a gente tem que comer carne, né? Frango, peixe, porque a proteína que vai estimular o colágeno, né? O colágeno é a proteína que dá sustentação à nossa pele. Então, a alimentação proteica, apesar de ter seus problemas, né? O excesso também pode fazer mal para o rim, porque sobrecarrega. Mas, de um outro lado, as proteínas para a pele ela tem um efeito muito interessante. Proteínas, vitaminas e muita água, né? E falando em alimentos, qual das três seria o ideal? Mais frango, peixe ou independente? Olha, é que na verdade a carne, isso aí, lógico, uma nutricionista seria mais abalizada do que eu para dizer. Mas eu posso dizer o seguinte, a carne vermelha, ela tem, por exemplo, bastante ferro. No caso do frango não tem tanto ferro, então depende das necessidades desse indivíduo. Mas eu acredito que nós temos que ter uma dieta balanceada com todos os tipos de carne. Lógico que a carne de peixe é sempre mais saudável, ela é bem mais... E ela também tem muito ômega 3, isso contribui com a pele? Contribui também, devido à sua ação antioxidante. Porque nós temos os ômegas 3, 6 e 9. E todos eles têm ação antioxidante, porque o que acontece, Marcos? As nossas células são formadas por membranas lipídicas, de fosfolipídios, são lipídiozinhos que envolvem a membrana. E o ômega 3 e o ômega 3, 6 e 9 vai fazer com que essa membrana se reforce. Então, a longevidade da célula é muito maior. Então, os benefícios são inúmeros. E automaticamente, então, retarda o envelhecimento. Retarda o envelhecimento, diminui o colesterol. Isso você pode ser usado tanto, os ômegas pode ser usado tanto sistemicamente, via oral, como também usado em cosméticos, né? Nós usamos amplamente em cosméticos, inclusive para pessoas portadoras de psoríase, dermatites atópicas, né? Problemas dermatológicos. O que seria dermatite? Dermatite, a palavra dermatite advém do derma, pele, ite, inflamação. Dermatite é um termo genérico para todos os processos inflamatórios da pele. Certo. Você comentou da questão da água. Uma vez eu li uma pesquisa que o pesquisador apresentava a seguinte questão: que tomar água em demasia liberava demais os sais minerais do corpo ou seja, acabava sendo prejudicial porque não repunha em tempo hábil. Isso, o que você pensa sobre isso? Eu concordo, eu sou favorável de tudo com equilíbrio. O exagero, certamente você vai... Até o idoso também não pode tomar muita água, porque a excreção dele não é da mesma... Se comparar você que é um jovem... Obrigado pelo jovem. Com uma pessoa idosa, ela não tem o sistema excretório dela, né, do rim, ele não funciona na mesma velocidade que a sua. Então, se ele tomar muita água, ele pode ter uma embolia. Então, realmente, isso tem que ser feito com equilíbrio. A embolia, o que seria? Seria o refluxo da água nos pulmões, né?
Então, na verdade, então atente aí você que está em casa, não esqueça e siga o princípio oriental, equilíbrio sempre, e o Rogério Rosseto está aqui nos dando esse exemplo maravilhoso. Muito obrigado, Rogério. E, Rogério, a questão, quais são os principais problemas ou os mais comuns no dia a dia que você encontra no seu trabalho? Normalmente as pessoas elas têm muita preocupação com a pele do rosto, porque principalmente aqui em São Paulo, porque nós temos regional os problemas. No Rio, por exemplo, no Rio as pessoas se expõem muito o corpo devido ao ambiente praiano, tem todo um ambiente que as pessoas têm exposição do corpo. Então, elas têm muita preocupação com celulite, gordura localizada. Já aqui em São Paulo, como nós não temos praia aqui, as pessoas expõem mais a região do rosto, o problema é a acne, é o melasma, que são aquelas manchas de gravidez, né, que são muito frequentes, queda de cabelo, oleosidade excessiva na pele, e o envelhecimento da pele também é uma procura constante, né? As ruguinhas, os sinais de expressão são motivo de procura constante na nossa clínica. Essa questão, você comentou da questão do Rio, praiana, fala-se muito, eu até ia te perguntar isso mais para frente, mas já que você antecipou, existe protetor contra o frio? Porque a gente só pensa no protetor solar. E, por exemplo, quem está numa região do sul, como que fica essa situação? Então, na verdade, o que acontece? Belíssima pergunta. Porque quando você está num ambiente frio, as nossas glândulas, que chamam-se glândulas sebáceas, é porque elas funcionam basicamente pela estimulação calorífera, né, pelo calor. Então, as glândulas sebáceas, numa região como o sul do país, como você abordou, ela não funciona de uma maneira plena. Então, realmente, nós temos hoje cosméticos, inclusive os ômegas também podem ser usados, à base de ceramidas, esqualeno, o óleo de macadâmia. São produtos que vão recuperar, vão devolver esse manto, porque a pele produz um manto, né, que é o manto hidrolipídico. Esse produto, essa formulação que contém esses ativos, vão repor isso aí e vão dar essa proteção contra o frio. E a questão do cosmético, como que a gente deve usar? Porque tem uma gama muito grande. Você tem esfoliante, tem hidratante e você tem protetores solares ou protetor de frio. Em qual sequência deve ser usado? Então, aí depende das necessidades de cada um, porque lógico que ninguém vai usar todos os cosméticos do mercado, aí fica inviável, né? É verdade, porque o pessoal quer vender. Então, você que está em casa, tome cuidado, não vá pelo comércio. Ouça o Rogério Rosseto. A gente recomenda assim, eu tenho a seguinte filosofia, eu procuro orientar os meus clientes dentro da rotina, o que ele pode fazer. Então, se ele pode usar minimamente um filtro solar, tem que usar. Certo. Né? Um produto de higiene, um sabonete, né? Aí depende da idade, se é uma pessoa com mais de 40 anos, usa um produto anti-idade e assim por diante. Então, na verdade, a indicação cosmética ela tem que ser personalizada, por isso que nós orientamos que as pessoas procurem um especialista de pele, né, um cosmetólogo, para ele poder orientar a melhor forma que essa pessoa deve usar o produto e ela tenha o melhor resultado, porque às vezes compra um monte de produto de consultora, nada contra, mas às vezes a consultora, o objetivo dela, o foco principal é vender e não orientar. Até né? porque muitas vezes não tem dados. Falta formação, né? Então, na verdade, a gente tem que otimizar, porque as pessoas não têm tempo, né, Marcos? A pessoa não tem tempo para usar 4, 5 produtos, apesar que nós já usamos cosméticos desde na hora que você levanta, para você ter uma ideia. Seguramente, você usa 5 produtos por dia sem saber. Quando você levanta, você usa a pasta de dente, que é um cosmético. Depois você usa o sabonete, que é um cosmético, para tomar banho. Depois você usa o shampoo. Depois você usa o desodorante. O condicionador e aí vai. Minimamente 5 produtos, isso é o básico, né? E tem outras pessoas que acabam usando mais ainda, conforme as suas necessidades, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí para acompanhar essa bela entrevista com o Rogério Rosseto.
Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. E já estamos de volta com um bate-papo com o professor de estética Rogério Rossetto. Rogério, quais são os alimentos que nós devemos evitar para cuidar da pele? Basicamente os alimentos que fazem mal para tudo, né? São as frituras, né? São os campeões e o açúcar. Açúcar também? O açúcar, na verdade, hoje já se sabe, do ponto de vista estético, ele causa o que nós chamamos de glicação do colágeno, né? O que é glicação do colágeno? Glicação do colágeno é o endurecimento, é o amarelamento dessa fibra. Então essa fibra perde a capacidade dela, a função dela de dar o tônus. Então o açúcar é muito deletério nesse aspecto da estética. Então o açúcar é uma coisa que não só a questão do colesterol, diabetes e tudo mais, mas para cosmetologia, hoje nós temos até ativos antiglicantes, né? Nossa. Nós temos os ativos que é o glicoxil, o alistin, que nós colocamos no cosmético para diminuir a glicação do açúcar no colágeno da pele. E existem outros tipos de açúcar, por exemplo, mascavo ou de outra natureza que não seja o açúcar da cana? São os refinados, são piores, né? Certo. Vamos dizer que é o menos pior essas outras formas de açúcar, mas o ideal é consumir a fruta, o que for possível in natura, porque nós já temos até a frutose. É prejudicial. Evitar o açúcar o máximo possível. Mesmo o adoçante líquido? Não, adoçante já não tem tanto problema nesse aspecto. Na questão da glicação, né? Como eu falei. O que causa a glicação é o açúcar sacarose mesmo, né? E falando em açúcar, eu me lembrei daquela famosa questão. Chocolate realmente causa acne? Acne causa. Causa e já está comprovado cientificamente, tem estudos. Não só o chocolate, Marcos, como o leite também. O leite já está comprovado que ele aumenta a acne e a queda de cabelo. Porque o leite, o soro do leite, inclusive os atletas, né? Atletas e amadores também vão para a academia, tomam whey protein, né? O whey protein é a proteína isolada do leite. Você toma aquilo para quê? Porque ele dá um anabolismo, ele aumenta a massa muscular. Por que ele aumenta? Porque o soro do leite estimula o pâncreas a produzir testosterona. Então a testosterona dá acne e dá queda de cabelo. A queda de cabelo. É comum, pessoas, você falou em testosterona, por exemplo, o Tony Ramos acho que é uma exceção, mas de modo geral, homens que são peludos, geralmente eles são... Tem alopécia, tem a queda de cabelo. Então a queda de cabelo, qual o motivo? Justamente a alta testosterona, porque a testosterona ela faz crescer pelo no corpo e diminui os cabelos dessa região aqui, né, que nós chamamos de fronto e vértex, né? O que seria, qual a diferença entre o acne e o cravo? O cravo tecnicamente nós chamamos de que são os comedões, que vem do francês comedons, que são esses pontinhos pretos que são os cravinhos, né? Que é a acne de grau 1. Então todos nós somos portadores de acne, porque todos nós temos o grau 1 de acne, que é essa acne comedoniana, que é o cravinho, que você for lá na clínica fazer uma limpeza de pele e vai sair os cravinhos, né, que são os comedões. Então você tem o grau 1 de acne. Mas quando nós falamos de acne, é o processo em geral. Tem vários níveis de acne, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e assim por diante. Então os comedões, os cravinhos, é o grau 1 da acne. E essa questão da limpeza de pele que você tocou, existe algum risco a pessoa de repente fazer uma limpeza de pele em casa e acabar tendo algum problema? Certamente, Torquato. Você pode se machucar, você pode lesionar a pele. Ou usar um produto inadequado. Causar um processo alérgico, né? Às vezes uma mancha aí, porque uma mancha às vezes é difícil você tirar, então realmente isso tem que ter.
é interessante você procurar um especialista, né? Não adianta você querer fazer em casa, porque isso pode te gerar prejuízo É certamente. melhor desembolsar o dinheiro com o especialista do que desembolsar Exatamente. uma coisa que não vai ter Não, solução. porque às vezes a pessoa vai até, né, infecciona, vai parar no pronto-socorro, acaba tendo problemas por uma coisa que ela poderia fazer de uma bem maneira mais barato do que tranquilamente, se ela fosse exatamente. comprar aí um monte de cosméticos sem orientação. Exatamente. Então, meu querido, minha querida, você que está em casa, preste muita atenção nisso. Procure sempre um especialista qualificado. E falando nisso, Rogério, como que a gente identifica uma clínica especializada e uma clínica séria, que eu acho que também é um outro problema? Boa pergunta. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, todos os centros de estética, porque tem diferença de clínica, né? Clínica com supervisão médica, que trabalham médicos, clínicas que não têm a supervisão médica. Independente da modalidade da clínica, ela tem que ter o certificado, ou seja, ela tem que ter autorização da vigilância sanitária. Então, toda cidade tem a sua vigilância sanitária, a qual esse estabelecimento tem que se reportar à vigilância sanitária e ela vai pedir todos os documentos, se a pessoa é habilitada, como os procedimentos que essa pessoa utiliza, se esses produtos que essa pessoa está usando são produtos que estão dentro das normas. Então, tudo isso é supervisionado pela vigilância. Então, o que eu aconselho às pessoas, sempre que forem procurar algum lugar, peçam para ver a licença de funcionamento da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, que é a primeira coisa que tem que ser feita. A partir daí, você já tem 50% de não ocorrer nenhum problema. E qual é a formação que um esteticista precisa? Qual é a formação do Hoje esteticista? nós temos duas modalidades, né? Hoje nós temos os cursos técnicos, né, como o Senac e outros mais que existem no mercado, e nós temos os cursos de formação superior, de tecnologia. Então, você tem essas duas modalidades, né? Inclusive, você é professor Eu sou professor de universitário. Que no meu caso, eu estudei cosmetologia, né? A minha área de concentração é essa. Mas as esteticistas, elas têm esteticistas com formação universitária hoje, sim. Tá? E é lógico que quanto mais preparo, mais condições ela tem de oferecer Logicamente, um melhor. lógico, quanto mais você estuda, logicamente que você vai oferecer um melhor trabalho para os seus clientes, disso eu não tenho Em dúvida. relação à mancha, qual é o melhor tratamento? Através da química ou a laser? Então, às vezes quando o produto cosmético não funciona, tem que ser feito esses procedimentos. Só que aí tem uma questão muito que tem que ser avaliada. Às vezes, o tratamento com laser, ele pode gerar problemas se ele não for muito bem aplicado, porque o laser... É chamado peeling, né? ele tem que ser muito bem aplicado, porque senão pode gerar uma queimadura irreversível. O tratamento cosmético, ele funciona muito bem. A longo prazo. A longo prazo. Desde que a pessoa, ela siga a risca, ela use o filtro solar, ela não tenha exposição ao sol, porque a exposição ao sol é o maior inimigo das manchas, né? Que chama-se melasma, são essas manchas que ocorrem nas mulheres e em menor parte nos homens. Ocorre em homem, mas é mais raro, né? E em relação à mancha, qual é a pele mais escura ou a pele clara? Qual é mais fácil de ser removida? A pele mais morena, ela pigmenta mais. Então ela tem mais, ela é um tratamento um pouco mais demorado. A pele clara é um pouco mais fácil de se tratar, porque não tem a estimulação melâmica, né? A melanina não é estimulada tão fortemente como a pele morena e negra, né? Certo. E daqui a pouco nós voltamos já com o Rogério Rosseto.
E já estamos de volta. Você que estava nos assistindo, continue, porque vamos para o último bloco fantástico. Rogério, maquiagem excessivamente é prejudicial à pele? Certamente, boa pergunta também. As maquiagens, na verdade, hoje nós temos várias empresas, inúmeras empresas, e tem empresas, inclusive, que têm essa preocupação de não formar tanto resíduo na pele para não ter essa obstrução. Agora, logicamente, a pessoa precisa que usa maquilagem diariamente, porque às vezes o trabalho é uma representante, enfim, ou trabalha na área de beleza e precisa que tá maquiada. Então, realmente, o que a gente sempre recomenda é que faça todo o processo de higienização, que é usar o sabonete, o demaquilante, o adstringente, porque precisa ter esse ritual para você voltar a pele à normalidade. Precisa realmente fazer esse ritual todo de esfoliação, de limpeza e adstringência, que são os produtos para fechar os poros novamente. Então, façam corretamente. Vocês querem fazer uso da maquiagem, tudo bem, mas façam o uso correto para não ter prejuízos com a sua pele. Então, minha querida, você que necessita e gosta de estar maquiada, preste muita atenção nessas dicas que foram dadas e siga a risco para você manter a saúde da sua pele. Rogério, quais são os principais mitos em relação à pele? Existem alguns mitos? Sim, certamente. Por exemplo, com relação ao sol. O sol melhora a acne? As pessoas têm sempre essa dúvida. Porque o que acontece? Realmente, quando você tem acne, você vai para o sol, temporariamente você tem uma melhorada. Por quê? Porque o sol ele diminui a seborreia, a oleosidade excessiva. E aí o que acontece? Você acaba diminuindo a oleosidade e essa pessoa sente uma pequena melhora na acne. E isso é um mito, porque na verdade o que acontece? Depois que ela voltar da praia e começar a voltar às suas atividades normais, essa acne vai voltar de uma maneira muito mais forte. Então esse é um mito bastante forte. E qual é o recomendável para combater a acne? Na verdade é a higienização correta, não lavar excessivamente o rosto, porque se você lavar excessivamente o rosto, você vai estimular a glândula e vai aumentar a oleosidade da pele e vai gerar mais acne. Lavar o rosto no máximo 2 vezes por dia, usar antissépticos locais para não evitar a manipulação das lesões, porque se você manipular essas lesões, você pode contaminar e manchar a tua pele. Evitar produtos oleosos, né? Porque às vezes um filtro solar à base de gel é muito interessante, mas sempre à base de gel para quem tem acne, não usar creme, porque senão vai piorar. E uma alimentação rica em frutas, água, né? Tomar bastante água que eu digo dentro de 1,5 litro, 2 litros por dia. Tomar água suficiente e evitar o leite, o chocolate, que isso infelizmente já está comprovado que faz mal mesmo, né? Então você que gosta de chocolate, de leite, tome cuidado. Realmente o Rogério está aqui para confirmar, realmente chocolate não é mito não, gente. É verdade, causa espinha, mantém a pele saudável comendo frutas. Rogério, a acne, ela... Tem pessoas que têm mais predisposição a ter. Eu conheço, por exemplo, garotos que eu estudei com ele, que tinham o rosto totalmente tomado. Até encaminhei para você na época. Eu falei, olha, procura essa pessoa que eu acredito que você vai encontrar a solução. E qual o motivo de algumas pessoas terem? Tem o componente genético, né? Às vezes tem um histórico familiar, às vezes o pai ou a mãe já era portadora, né? E isso, a questão genética, ela tem uma predominância forte nesse caso. E a produção de testosterona, porque o indivíduo ele acaba produzindo muita testosterona naquele período, né, de adolescência, e a glândula começa a funcionar de uma maneira frenética, né? Ela funciona, e aquilo vai gerando uma obstrução, aumento de bactérias na pele, então certamente piora. Mas o componente genético existe. E mesmo nesse caso, onde o componente genético é um fator preponderante, é possível um tratamento eficaz e a pessoa ter satisfação? Sim. Hoje você tem vários tratamentos que as pessoas
conseguem um êxito, melhoram a qualidade de vida. Então, sim, existem sim. E nesse caso, a pessoa pode estar procurando um profissional igual você ou procurar o dermatologista? Então, depende da situação. O ideal é fazer com os dois, porque às vezes, dependendo da gravidade, você tem que tomar medicação sistêmica. Então, é interessante o acompanhamento do dermatologista, mas é indispensável o esteticista porque ele vai promover a limpeza de pele, a desobstrução do ósseo folicular. O ósseo folicular é o porozinho, né? Vai desobstruir. Então, o trabalho do esteticista é indispensável, porém, o diagnóstico médico é muito importante também. E, aliás, eu acho que até estabelecer um diálogo entre ambos. Sim, mas hoje já é amplo isso aí, já o trabalho de esteticista e dermatologista é bastante difundido, né? Principalmente os dermatologistas mais contemporâneos, eles são favoráveis a esse tipo de parceria porque eles sabem que otimiza o tratamento. E até porque com esse mundo tão estreito que a internet nos condicionou, ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque você pode falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo em tempo real. Exatamente. Então o tempo já não é uma desculpa, é ao mesmo tempo que o tempo está escasso, mas existe a possibilidade da comunicação online. Então, é por isso, meu amigo Torquato, que eu tenho essa preocupação de ser professor e dar uma boa formação para os meus alunos, porque esses alunos vão estar atendendo as pessoas e vão estar trabalhando com equipes multidisciplinares. Então, realmente é importante uma boa formação desse profissional. E há quanto tempo já está a faculdade de estética no mercado? Acho que é uma coisa recente. Não é tão recente, acredito de uns 10 anos para cá já. Né? E você, desde esse tempo, você já estava dando aula? Eu já sou professor há 9 anos, né, na área de estética. Né? Agora vamos falar um pouco de cabelo. Existe muito essa história que cabelo não pode lavar todo dia. É mito ou é verdade? Depende da quantidade de cabelo. Às vezes a pessoa tem muito cabelo, então realmente inviabiliza, até por causa da rotina da pessoa. Né? Às vezes a pessoa lavar a cabeça todo dia porque demora para secar, a pessoa dá trabalho, depende do tipo de cabelo, até a pessoa secar esse cabelo, às vezes é um cabelo enrolado, então precisa hidratar, então isso demanda um tempo. Então às vezes as pessoas acabam não utilizando o lavar diariamente, mas a média lavando um dia sim, um dia não, tá ótimo, não é? Agora tem casos, devido à oleosidade excessiva, precisa se lavar todo dia, até às vezes mais do que uma vez por dia, depende da situação. Rogério, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que você concluísse. E quem faz essa avaliação sobre se lava ou não todo dia o cabelo? Então, nós temos lá na clínica uma microcâmera, né? Uma microcâmera que ela é uma microcâmera de varredura, a qual você coloca no couro cabeludo, você identifica as condições do couro cabeludo. A partir daí a gente consegue dar uma indicação personalizada para a pessoa, porque não tem como eu olhar para você a metros de distância e falar, não, você tem que lavar 2, 3, sem avaliar detalhadamente. Então, nós temos essa microcâmera de varredura porque ela faz todo o escaneamento do couro cabeludo. Então, no momento que a gente observa ali, já vê se tem seborréia, se tem obstrução no folículo, como é que está a estrutura do cabelo. Então, a partir daí, a gente dá uma orientação cosmética dentro do perfil da pessoa de forma personalizada. Rogério, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu espero que você retorne, porque a gente precisa continuar essa conversa. Claro. Com certeza vocês vão poder apreciar muito mais o conhecimento do Rogério na próxima. E eu gostaria que você deixasse seu contato, se alguém quiser contactar o seu trabalho. Eu agradeço. A clínica, gostaria que você deixasse seu telefone. Eu agradeço, telefone. Queria deixar um abraço a todos que vão assistir esse programa e deixar o meu site, que é o www.esteticarogeriorosseto com 2 S, 2 T's, .com.br www.esteticarogeriorosseto com 2 S, 2 T's, .com.br. O nosso telefone 11 4141 5447. Obrigado.